Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma recente pesquisa realizada em todo o estado de São Paulo que mostra que a espiritualidade é o atributo principal para a sensação de felicidade, de contentamento entre os cidadãos paulistas. Vamos conferir. E, se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvir Chico Xavier. Meus amigos, conosco a paz do Senhor Jesus. Celebrando hoje a coletividade espírita, o 86º aniversário da desencarnação de Allan Kardec, será justo erguermos um pensamento de carinho e gratidão em homenagem ao codificador de nossa doutrina, cujo apostolado nos religou ao cristianismo simples e puro, descortinando amplos rumos ao progresso da humanidade. Recordando-lhe a memória, não refletimos apenas no alvião renovador que a sua obra representa na desintegração dos ritos dogmáticos que se haviam formado no mundo pelos absurdos afirmativos da religião e pelos absurdos negativos da ciência, mas também na luz de esperança que o seu ministério vem constituindo há quase um século para milhões de almas que vagueavam, perdidas nas trevas do materialismo, entre o desânimo e a desesperação. O Espiritismo hoje marcha vitoriosamente na Terra, traçando normas evolutivas e colaborando por isso na edificação do mundo novo. Entretanto, nas elevadas realizações com que se exorna, particularmente em nosso vasto setor de ação no Brasil, é imperioso não esquecer o apóstolo que muitas vezes, entre o apodo e a incompreensão, batalhou e sacrificou-se para ser fiel ao seu augusto destino. Saudando-lhe a missão venerável, pedimos vênia para sugerir, por vosso intermédio, a todos os nossos companheiros de ideal,
localizados em nossas múltiplas arregimentações doutrinárias, a criação de núcleos de estudo, das lições basilares da codificação, com o aproveitamento dos companheiros mais entusiastas, sinceros e responsáveis de nosso movimento libertador, a fim de que as atividades tumultuárias, seja na composição do proselitismo ou no socorro às necessidades populares, não abafem a voz clara e orientadora do princípio. Na distância de 86 quilômetros além do nascedouro, a fonte estará inevitavelmente contaminada pelos elementos estranhos que se lhe agregam ao corpo móvel. Não descuidemos, assim, da corrente cristalina do manancial de nossas diretrizes, instituindo cursos de análise e de meditação para todos os aprendizes de boa vontade. Estudemos e trabalhemos, amemo-nos e instruamo-nos para melhorar a nós mesmos e para soerguer a vida que eclode soberana junto de nós. A obra gloriosa do codificador trouxe como sagrado objetivo a recuperação do amor e da sabedoria, da fraternidade e da justiça, da ordem e do trabalho entre os homens para a redenção do mundo. Não lhe ouvidemos, pois, a salvadora luz, e acendendo-a em nossas próprias vidas, repitamos reconhecidamente: salve Allan Kardec. Aceitai, meus amigos, a visita fraterna do vosso companheiro Leopoldo Silva. O jornal O Estado de São Paulo realizou pela segunda vez uma pesquisa que se chama O Mapa da Felicidade do Estado de São Paulo. É a maior pesquisa sobre esse tema no país, que foi realizada pela primeira vez em 2004. E a notícia boa que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui é que, para os paulistas, a espiritualidade é o atributo mais decisivo para a sensação de felicidade. Mas não se trata de uma pesquisa muito fácil de ser realizada, porque o conceito de felicidade pode mudar de pessoa para pessoa, as prioridades de cada um, o estilo de vida, porque na verdade a percepção de se estar feliz é algo subjetivo. E para driblar essa dificuldade inicial de como conceituar o tema e como avaliar as respostas de cada entrevistado, a equipe de pesquisadores pediu que os entrevistados definissem o nível de felicidade que estavam sentindo e os atributos que mais interferiam nessa sensação. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Cidades e foi coordenada por um profissional de estatística que também é cientista da felicidade. E quais foram, então, os principais ingredientes para a felicidade dos paulistas? Foram avaliados 11 pilares diferentes que poderiam interferir ou gerar uma sensação de felicidade e de contentamento. E, como dissemos, espiritualidade foi o primeiro lugar. Outros desses 11 ingredientes foram saúde, família, lazer, trabalho, vida financeira, ou seja, todos esses 11 atributos poderiam ser levados em consideração
para se saber se ajudavam ou não o entrevistado a conquistar a própria felicidade. Mas a espiritualidade foi a que mais pesou no resultado final da pesquisa. E outro resultado surpreendente da pesquisa está na constatação de que não aconteceu uma relação direta entre a renda e a sensação de felicidade. Das pessoas com renda familiar mensal abaixo de 1.320, 44% se classificaram como muito felizes. E entre os que ganhavam acima de 13.200, apenas 37 se sentiam também felizes. Isso mostra uma inversão se formos comparar com os resultados da pesquisa de 2004, quando apenas 22% dos mais pobres e 52% dos mais ricos se disseram felizes. O índice de felicidade subiu, então, entre os mais pobres, e foi a melhor média entre todas as faixas de renda, e caiu entre os ricos, ou seja, cresceu o número de pessoas de baixa renda que se consideram felizes, e diminuiu o número de ricos que se sentem atualmente felizes. Para que essa comparação entre as duas edições da pesquisa fosse possível, o Instituto Cidades aplicou a mesma metodologia de levantamento de dados, com o mesmo nível de amostragem. Em 2004, foram 5.952 entrevistas em 74 municípios e agora 5.700 pessoas foram ouvidas em 71 municípios. Os pesquisadores disseram que essa avaliação pode ser útil porque pode mostrar para a população como um todo o que de fato é prioridade para se sentir feliz. Pode nos ajudar a entender o que faz nos sentirmos bem e também pode nos ajudar justamente a desenvolvermos comportamentos que colaboram nesse sentido. Atualmente, é muito valorizado esse tema sobre felicidade, no mundo corporativo também, porque as pesquisas científicas têm mostrado a importância desse sentimento para a saúde mental e para a gestão das nossas próprias emoções. Muitas empresas atualmente já até têm um cargo executivo para cuidar desse tema com os funcionários, conhecido pela sigla CHO, Chief Happiness Officer, ou simplesmente Diretor de Felicidade. Vários outros dados foram levantados por essa pesquisa do jornal. Foram levantados números de acordo com as diferentes faixas etárias, de acordo com as regiões do estado, entre homens e entre mulheres. Nós poderíamos ficar aqui por muito tempo refletindo sobre esses números que são todos interessantes. Porém, o que nós gostaríamos de observar é a percepção do ser humano de que a espiritualidade é decisiva para o seu próprio bem-estar. Afinal, todas as outras coisas ali colocadas naquela pesquisa, trabalho, lazer, vida financeira, etc., são situações transitórias, portanto, podem até nos trazer bons momentos e, logicamente, devemos ser gratos a essas bênçãos. Mas, caso problemas, perdas, desafios da vida cheguem até nós, o que nos sustenta e nos reequilibra, nos dá forças para continuar e, inclusive, também até nos bons momentos, nos garante mais paz interior, é a nossa conexão com a espiritualidade. Os valores e as conquistas voltadas para a matéria são mesmo temporários e, por isso mesmo, são menos decisivos na hora de definirmos a felicidade verdadeira. E a pesquisa mostrou isso. E não é isso que também vemos na doutrina espírita? Para o nosso espírito que é eterno, as alegrias efêmeras da matéria devem ser colocadas na sua correta perspectiva. Devemos ser gratos a elas, fazer uso com sabedoria, mas sempre lembrando que a verdadeira vida é a vida espiritual e que somente através da nossa conexão sincera com Deus e com a espiritualidade é que nós vamos conseguir vivenciar o amor e a felicidade verdadeira.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu gosto muito de trazer aqui lições do livro Sinal Verde. O livro Sinal Verde é de autoria do nosso querido André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E nesse episódio, nesse capítulo que nós vamos comentar hoje, nós vamos falar sobre perguntas, né? Perguntas que nós fazemos às outras pessoas. E no livro que nós falamos, né, que é um excelente manual de boas práticas, né, para todos nós, no capítulo 22, André Luiz trata sobre a oportunidade de observarmos as perguntas que nós fazemos às outras pessoas. Pensando bem, será que nos preocupamos com o que nós vamos perguntar ao outro? Se nós vamos perguntar, está no momento adequado, no momento propício, se a pessoa realmente terá condições para nos responder, enfim, levamos em consideração essas ponderações? O autor recomenda que às vezes é melhor nos calarmos do que soltar uma pergunta no ar, né? Se elas não tiverem uma finalidade justa. E muitas são as ocasiões que devemos segurar a curiosidade para não nos desabrirmos em perguntas que poderão deixar as outras pessoas embaraçadas. Por exemplo, quando visitamos amigos ou recebemos a sua visita, não vamos constrangê-los com questionamentos indiscretos. E são tantos os tipos de inquirições que acarretam desconforto, não apenas, a quem nós nos dirigimos a pergunta, mas também a todos que estão à volta. Perguntas sobre o relacionamento amoroso, sobre a família do próximo, devem ser analisadas com muito cuidado, pois se referem a assuntos delicados para qualquer pessoa e não é digno que vasculhemos, estes campos dos sentimentos dos outros. Outra situação inoportuna que não cabe perguntas é em relação à idade física de alguém. Se a pessoa não costuma revelar a idade, então por que a gente vai ficar perguntando, questionando? Outro dia mesmo eu participava de uma comemoração de aniversário de um senhor numa empresa. E como toda festinha de empresa, lá estavam reunidos vários funcionários, membros da diretoria, enfim. Aí, de repente, no meio depois dos parabéns, no discurso, das qualidades, daquele senhor que era um executivo, na empresa, o gerente que estava com a incumbência do discurso, ele falou em bom tom para todos, que ele estava completando 80 anos. Bom, nada tão grave, mas então por que não colocaram, as velinhas de números no bolo, No lugar tinha apenas uma vela simbólica. Eu acredito que não era para ficar anunciando a idade daquele senhor, não é mesmo? Bom, outro conselho de André Luiz é mais ou menos assim, se você nutre realmente amizade por uma pessoa, sem qualquer interesse em namorá-la, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão do estado civil. Se a pessoa não comentou, fica na sua, não fica perguntando, Outra situação comum é perguntar, quanto a pessoa ganha. Nossa, eu particularmente acho essa pergunta sem propósito. Só tem justificativa se o interessado, que estiver fazendo a pergunta, esteja querendo oferecer uma oportunidade de emprego, para outra pessoa e esteja disposto a cobrir qualquer oferta. Caso contrário, não é
né? Eu acho muito constrangedor, né? E qual é a finalidade de fazer esse tipo de pergunta? Outra pergunta maldosa é querer saber o peso da pessoa, da outra. Por acaso somos médicos? Somos nutricionistas? Não, né? Mesmo que sejamos, se estivermos fora do nosso ambiente de trabalho, do atendimento, não cabe aí, né? E se nós estivermos realmente, então, empenhados no nosso melhoramento espiritual, né? É importantíssimo observar e nos educarmos, né? Neste ponto, né? De fazer perguntas. As perguntas que dirigimos aos outros, mesmo os mais íntimos, elas devem ser analisadas antes. Uma pergunta pode humilhar, embaraçar, entristecer, aborrecer a pessoa interpelada. Imagine vocês, uma mulher ou um homem ciumento, quando dirige perguntas do tipo: onde você esteve? Com quem estava? Onde foi com esta roupa? Simplesmente é constrangedor. São perguntas que ferem, humilham e colocam em xeque a integridade da outra pessoa, a quem deveríamos, né, amar e respeitar, e não constranger. Diz-nos André Luiz: indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultivam as melhores oportunidades de elevação e progresso. E respeitar as necessidades e provações dos outros para que os outros respeitem as nossas provações e necessidades. Façamos um esforço para frear, né, dentro de nós o julgamento precipitado que fazemos das outras pessoas, né? E deixarmos essas perguntas calar dentro de nós se não tiver uma finalidade útil. É um bom exercício, né, para evitarmos inconveniente e também para não sermos nós, né, o causador, né, de vergonha, de constrangimento mesmo nas outras pessoas. É só nos colocarmos no lugar do outro, né, gente? Então ficamos aqui com a nossa lição de hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É sempre muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o tema 3 conclusões, o qual consta no livro Estude e Viva, capítulo 22, onde o Espírito Emmanuel traz para a nossa reflexão esclarecimentos importantes, os quais a redação do Momento Espírita, em junho de 2023, fez as seguintes considerações a respeito, dizendo: o tempo do qual dispomos nesta vida pode nos parecer longo, considerando que vivemos época de grande longevidade possível. No entanto, não nos iludamos, ele é curto comparado ao serviço que nos compete realizar. Realizar como? A bem de nós mesmos. Assim, justo é meditar no gasto excessivo de forças no trato com assuntos da vida dos outros. Pensemos, quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por décadas sem a mínima utilidade, ventilando temas e questões que não nos dizem respeito? Percebamos os temas das nossas principais conversas em família. Notemos os assuntos
pelos corredores das repartições. Escutemos nossas falas na maioria das reuniões de amigos. Iremos nos assustar. Para termos ideia dessa perda, reflitamos 3 conclusões de interesse fundamental. Primeira, o que os outros pensam? Aquilo que os outros pensam é ideia deles. Não podemos lhes tomar o lugar e nem a cabeça para lhes imprimir nossos pensamentos. Cada um tem a sua própria interpretação diante das realidades do mundo. O indígena e o físico contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente diferenciados entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Necessário é nutrir o próprio cérebro com pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. Segunda conclusão, o que os outros falam? A palavra dos outros, sejam amigos, adversários, conhecidos ou desconhecidos, é criação verbal que pertence a eles apenas. De forma efetiva, eles se expressam como podem. Comentam as ocorrências do dia a dia com os sentimentos dignos ou menos dignos, dos quais são portadores. É nosso dever cultivar a conversação criteriosa, saudável. Contudo, meus amigos e amigas, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal daqueles que nos cercam, por mais caros que eles nos sejam. Terceira conclusão, o que os outros fazem? A atividade dos nossos irmãos é fruto da escolha e resolução que lhes cabe. A sabedoria divina não nos criou para sermos cópias ou guardiões uns dos outros. Cada consciência é um domínio à parte. As criaturas que nos rodeiam agem com excelentes intenções nessa ou naquela esfera de trabalho, e se ainda não conseguem agir melhor ou com plena retidão, isso é problema deles e não nosso. Cobremos sempre a ação nobre de nossa parte, mas não imponhamos esperar o mesmo do próximo. Cada um está dando aquilo que pode dar. As 3 conclusões nos ajudam a conviver melhor, a desperdiçar menos tempo com o que se refere à vida alheia e mais tempo com as nossas próprias obrigações. Podemos e devemos, meus amigos e amigas, ajudar, cooperar, sem dúvida alguma. Numa sociedade colaborativa, todos saem ganhando, com o conviver pacífico e respeitoso. E a redação do Momento Espírita conclui suas considerações sobre os ensinamentos de Emmanuel dizendo: todavia, reflitamos sobre o tempo excessivo gasto na preocupação com aquilo que os outros pensam, falam e fazem. A maior parte disso não nos diz respeito e não pode ser alterada por nós. Importante é dar a cada um o direito de ser como é e a nós o de ser como somos, ou seja, obras de permanente mudança. Em síntese, respeito para os outros é obrigação para nós. Amigas e amigos, o Espírito Emmanuel deixa-nos
de forma muito clara que todos nós devemos ter sempre em mente os ensinos fundamentais do nosso mestre, modelo e guia Jesus. Amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Deixemos sempre o amor prevalecer em tudo, onde cada um de nós estivermos envolvidos, tanto material como espiritualmente. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com os amigos. E no nosso canal Caibar Schutel, você encontra conteúdos inéditos como aulas, cursos sobre os livros da doutrina espírita, o Evangelho no Lar, que acontece todas as noites às 9 horas e muito mais. Se inscreva aqui no canal e confira. Muito obrigada e até a próxima!